Bom dia, Emily. Bom dia, Pedro. Está me ouvindo? Bom dia, professor. Opa, tá me ouvindo, né? Beleza. Tô ouvindo, tô ouvindo. Emily também, ouviu? Beleza. Luigi tá entrando aí, vamos aguardar. Bom dia, Luigi. Vamos lá. Vamos começar aqui com vocês, quem for chegando. Pessoal, Pedro que me falou aí agora. Você ficou com quanto, Pedro? Você sabe? Você lembra de média de física? Da média? Dessa unidade aqui? Deixa eu olhar aqui o site rapidinho. Bom dia, professor. Bom dia, Luíde. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Beleza. Luíde, você também ficou abaixo da média, foi, Luíde? Uhum. Emily. Fiquei. Bom, vamos lá, vamos começar. Veja bem, a recuperação, a paralela aí, essa outra avaliação que vocês vão fazer para recuperar a nota de vocês, eu coloquei o mesmo assunto. Ah, a Emily não ficou, não. Não que eu vi. Aí eu coloquei o mesmo conteúdo que a gente trabalhou aí em meados da segunda unidade, tá? Queda livre e lançamento vertical, que foi o mesmo conteúdo da última avaliação que a gente fez, certo? E aí a gente vai fazer a nossa recuperação com esse conteúdo aí, tá? Então não tem grandes dificuldades, certo? Com certeza vocês vão recuperar, que não tem nenhum bicho de sete cabeças, só a gente analisar direitinho aqui, agora com calma, prestando atenção, que são só vocês aí, fica mais fácil, até mesmo para
tirar as dúvidas, tá certo? Então, nessa aula que eu preparei para vocês, a gente vai rever o conteúdo, tá? E no próximo horário, a gente vai refazer alguns exemplos que eu passei para vocês. Porque aí a gente vai aproveitando e vai tirando as dúvidas que porventura vocês têm. Beleza? Então, qualquer coisa que vocês não entenderem, qualquer dúvida, pode interromper e perguntar, parar e perguntar, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá. O objetivo dessa aula aqui hoje é isso aí. É vocês sanarem todas as dúvidas e recuperarem aí o conteúdo que vocês, porventura, têm alguma dificuldade, tá? Às vezes você sabe o conteúdo e na prova você embolou lá alguma coisa, teve algum problema com questões, tá? E aí a gente vai começar com isso aí, tá bom? Só um minutinho que eu já volto para a gente começar. Um minuto só, tá? Dá licença. Pronto, beleza. Então, é o seguinte, pessoal. O nosso primeiro conteúdo é queda livre, tá? Qual é a diferença do movimento de queda normal para o movimento de queda livre, tá? Nós temos, no movimento de queda livre, um movimento sem resistência do ar. É um movimento diferenciado do movimento de queda normal que nós temos, tá? Por que isso? Porque quando um corpo cai, ele sofre uma resistência do ar. É a mesma coisa quando você está num carro. Não sei se vocês já fizeram isso, eu adorava fazer, hoje já não pode mais, que é proibido. É quando o carro está andando, você botar a mão para o lado de fora. E aí você percebe a massa de ar, o vento, a movimentação, forçando o seu braço. Então, se o carro está com uma velocidade pequena, você sente o movimento, sente essa força do ar pequeno. Se o carro aumenta a velocidade, você sente essa resistência do ar maior, tá certo? Então, o que acontece? Quando você cai num movimento comum, você também tem essa resistência do ar. A partir do momento que você aumenta a velocidade, você também aumenta a resistência do ar. Então, essa velocidade de queda, ela sofre ação da resistência da massa de ar que envolve a Terra, tá certo? Bom, qual a diferença desse movimento para o que a gente estudou, que é o movimento de queda livre? No movimento de queda livre, a gente não tem a resistência do ar, a gente desconsidera a resistência do ar. E aí foi exatamente o que Galileu descobriu. Então nós tínhamos Aristóteles que pensava o seguinte, que um corpo mais pesado cairia primeiro do que o corpo mais leve, tá? Uma teoria que foi aceita durante muitos séculos, já porque tinha lógica, né? Se a gente solta um objeto, realmente o objeto mais pesado chega primeiro no solo quando você tem a resistência do ar, porém, é o que na maioria dos casos você vê, mas não é o que na realidade acontece, tá? Então, no movimento de queda livre, Galileu propôs o seguinte, que corpos com pesos e massas diferentes chegariam juntos ao solo. Foi o que nós vimos naquele vídeo que eu mostrei para vocês, estão lembrados? O vídeo da câmara de vácuo da NASA. Teve uma aula que eu mostrei para vocês esse vídeo que comprovava exatamente essa teoria de Galileu. Quase 200 anos depois, mais de 200 anos depois, tá? Porque naquela época eles não tinham tecnologia
para criar uma câmara de vácuo daquele tamanho que a NASA criou. E vocês viram que a pena e a bola de boliche chegaram exatamente ao mesmo tempo no solo, né? Quando você soltou com a câmara aberta, tinha resistência do ar, a pena chegou depois. Quando você soltou dentro da câmara de vácuo e foi retirado o ar, o que aconteceu? A pena e a bola chegaram juntas ao solo, exatamente juntas. E é justamente esse movimento que a gente estuda. Então, Galileu, ele determinou que o que faz o corpo chegar primeiro ou depois não é o peso nem a massa do corpo, e sim a aerodinâmica, a resistência que esse corpo sofre com o ar. O corpo que sofre mais resistência chega depois no solo. Então, por exemplo, a bola de boliche e a pena sofre mais resistência do ar, ela chega depois. Não é porque a bola de chumbo é mais pesada. Porque se você retira o ar, as duas chegam juntas ao solo. Tá certo? Então, é a mesma coisa. Você tem duas folhas de papel, tirou do mesmo caderno, ou duas folhas de papel ofício. Elas têm exatamente a mesma massa, o mesmo peso, tá certo? As mesmas características, a mesma quantidade de partículas. Se eu amasso uma folha e faço uma bolinha e deixo a outra aberta e solto as duas, a folha que está aberta, ela vai chegar depois da bolinha de papel. Por quê? Porque eu mudei a aerodinâmica, mudei a forma para ela romper o ar. Então ela tem menos resistência do ar do que a folha aberta. Ela tem o mesmo peso e tem a mesma massa. Então isso prova que o peso e a massa de um corpo, elas não influenciam no tempo de queda. O que influencia no tempo de queda é a aerodinâmica. Quanto mais resistência o ar oferecer para aquele corpo, mais tempo ela demora de cair. Estão entendendo essa diferença aí? Beleza? Bora, pessoal. Preciso de um retorno de vocês para a gente seguir. Ficou Beleza. claro? Pronto. Então, qual a diferença entre queda normal e queda livre? A queda livre, o corpo cai sem resistência do ar. Então, corpos diferentes chegam juntos ao solo. E na queda normal, o corpo cai com resistência do ar. E o que vai acontecer? Você tem a diferença de aerodinâmica. O corpo que sofre mais resistência do ar chega posteriormente ao solo. Tá certo? Beleza, só um minutinho que a gente continua aí, tá? Preciso de um minutinho só aí. Pessoal, voltei aí, desculpem, tá? Tive um probleminha aqui. Pronto, já retornei, vamos lá. Então, voltando aí o nosso raciocínio, só um minutinho, deixa eu responder aqui. Aí o que acontece?
Deixa eu voltar aqui novamente. Então, o movimento que a gente vai estudar é o movimento de queda livre, tá? Movimento sem resistência do ar. Bom, o que é importante a gente saber? Primeiro, um movimento de queda, os corpos, queda livre, os corpos chegam juntos ao solo. Então, a gente não precisa se preocupar com a massa nem o peso do corpo. Eles vão descer e vão chegar juntos ao solo, tá certo? Outra característica, o corpo ele está parado e começa a cair, tá? Então, no movimento de queda livre, o que acontece? O corpo está parado e cai. É diferente de se ele já tiver velocidade. Se ele tiver velocidade, eu botei aqui para chamar a atenção de vocês, é um lançamento vertical para baixo. É diferente do movimento de queda que nós estamos estudando. Então, o que acontece? Qualquer corpo, quando ele é abandonado a partir do repouso, tá? Ele vai descrever o movimento de queda livre. E esse movimento de queda livre, ele ocorre porque o corpo fica somente sob a ação da resistência do ar. Tá? Da resistência do ar, não, desculpe. Sem resistência do ar, somente com a ação da gravidade. Então, nós temos o corpo sendo puxado para baixo sob a ação da gravidade. Tá? E essa ação da gravidade faz com que esse corpo ele chegue ao mesmo tempo, acelere ao mesmo tempo para o solo. Então você tem o tempo de queda igual, a distância percorrida igual, as velocidades iguais, tá certo? Então você vem caindo e acelerando com a mesma proporção, que é a aceleração da gravidade, certo? Então o que acontece? Quando você pega um corpo, celular, por exemplo, tá aqui, vou soltar. Quando eu soltar o celular, ele vai cair sob a ação da gravidade. E aí, ele está parado. 1 segundo depois, a velocidade dele já aumentou para 10 metros por segundo. Aumenta depois para 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, e assim sucessivamente. Por quê? Porque o que acontece? Esse corpo, ele vai acelerando com o valor que nós temos da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E isso promove um aumento uniforme da velocidade. Ou seja, nós estamos revendo um movimento que a gente já viu, tá? Que é o quê? O movimento uniformemente variado. Então, o movimento de queda livre nada mais é do que um movimento uniformemente variado, que é aquele movimento que a gente estudou anteriormente. Movimento uniforme, velocidade constante, movimento uniformemente variado, aceleração constante. Então, nesse caso aqui, da queda livre, nós temos a aceleração constante e igual à gravidade, tá? E o corpo caindo sem resistência do ar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai utilizar, para calcular as características do movimento, as mesmas equações que nós estudamos para movimento uniformemente variado. E que equações são essas? São as equações, as 3 equações que a gente estudou. V é igual a VO mais AT, distância, ou ΔS, é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2, e a de Torricelli, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD, ou 2ΔS. Porém, nós iremos fazer algumas alterações. Por quê? Porque nós temos, no lugar da distância percorrida, a altura que o corpo cai. E no lugar da aceleração, a nossa gravidade, tá? A gravidade na Terra, ela tem um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse valor ele já é aproximado. Então, a Terra ela é mais achatada nos polos e mais
larga no Equador, tá? Então, o que acontece? Você tem uma diferença aí para o centro da Terra, e essa diferença dá uma diferença na aceleração gravitacional. Porém, a gente usa, para facilitar o cálculo, o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, já que o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado já é aproximado, tá ok? Então, nós temos uma aproximação que a gente chama de didática, para efeitos didáticos, ou seja, só para você fazer prova de vestibular, para você fazer Enem, para você fazer as questões de qualquer concurso, você vai considerar a gravidade, normalmente ele considera 10. Só que aí tem um detalhe importante. Se ele passa numa questão, para você considerar 9,8, você não pode fazer o cálculo com 10. Se ele não fala nada, você pode botar tanto 9,8 como 10. Usualmente, todo mundo utiliza o 10, que é para facilitar o cálculo, e vai estar certo do mesmo jeito. Agora, se ele mandou considerar 9,8, você não pode botar 10, que aí você vai estar respondendo de forma errada. Beleza? Então, você pega e coloca esse valor que ele passou na questão, foi dado na questão, tá? Senão ele desconsidera a sua questão. Beleza. Aí o que acontece? A gente vai simplificar as fórmulas. Por quê? Porque eu disse para vocês que a velocidade inicial na queda livre sempre é zero. Então, se na queda livre a velocidade inicial é zero, VO desaparece das fórmulas. Então, você tem distância igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Fica H é igual, que é igual a S, no caso, que é a distância ou posição. H é igual a 0 vezes T vezes GT ao quadrado sobre 2, que no lugar de A você coloca gravidade. Então, isso daqui tudo vai desaparecer. Consequentemente, a fórmula vai ficar H igual a GT ao quadrado sobre 2. Professor, por que iguala o H antes? Repete, por favor, Luiz. Por que colocou o H igual a esse antes? Por que iguala o H à equação antes? Nada, aqui foi só para explicar. Ele só colocou na figura, que isso aqui é uma figura, tá? Só colocou para explicar. Que o H ele é igual a S. S é o quê? É a variação de posição ou posição final, que corresponde à distância percorrida. Entendeu? Então, no lugar de S, você coloca H. SO, a posição inicial é zero, a velocidade inicial vezes o tempo é zero, desaparece, fica só AT ao quadrado sobre 2, que você vai substituir GT ao quadrado sobre 2. Aqui ele só está deduzindo a fórmula. O que você tem que saber é isso aqui, ó, que H vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2. A outra fórmula, V é igual a VO mais AT, você vai tirar o VO, que é zero, substituir A por G, vai ficar V é igual a GT. Velocidade final é igual a gravidade vezes tempo. E a equação de Torricelli, você vai pegar V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 ΔS, ou 2 vezes AD. Corta o V ao quadrado, que é zero, vai desaparecer. No lugar de ΔS ou D, você coloca H. Então, vai ficar V ao quadrado é igual a 2GH. Então, essas três equações, que são as mesmas equações do movimento variado, só que simplificadas agora, permitem que a gente calcule as características do movimento de queda livre. Tá certo? Aí eu coloquei para vocês o seguinte: se o corpo não for, se o movimento não for de queda livre, for um lançamento vertical para baixo. O que é o lançamento vertical? Quando o corpo ele é arremessado para baixo, tá? Então você arremessou o corpo para baixo, ele já vem com a velocidade. Se ele já vem com a velocidade, o que vai acontecer? Você tem essa velocidade inicial diferente de zero. Então, no lançamento vertical para baixo, a velocidade inicial é diferente de zero, tá? Isso quer dizer o quê? Que você não vai poder usar essas equações de queda livre.
você vai ter que manter o VO na fórmula, tá certo? Agora, não se preocupe com isso, porque isso não cai. A gente não vai cobrar lançamento vertical para baixo. O assunto que a gente está estudando é o movimento de queda livre. Beleza? Ficou claro aí para todo mundo? Isso aqui é só para diferenciar, só para você saber que existe o lançamento vertical para baixo. Ok, meu povo? Então, o que que você precisa saber? Isso aqui, ó. Essas equações simplificadas que permitem que você calcule as características do movimento de queda livre, que é o que a gente está estudando. Ficou claro aí para vocês? Dúvidas? Não ficou claro. Beleza. Então, Não, nenhuma. joia. O que que você deve saber, tá? Que a aceleração da gravidade varia com a latitude e com a altitude, foi o que eu falei. Existe uma mudança lá, porque a Terra é mais achatada nos polos e mais larga no computador, mais larga no Equador, desculpe. E que o valor dela de 9,8 já é aproximado, ó. Então, 9,8 já é uma aproximação. Para efeito didático, a gente considera 10 metros por segundo ao quadrado, que são os valores que vocês vão usar, tá? Então, falou gravidade, bota lá 10 metros por segundo ao quadrado, a não ser que ele passe o valor para você usar o valor no enunciado, ok? Na resolução do exercício de movimento de corpos sob a ação da gravidade, pode-se desprezar a resistência do ar, desde que os corpos possuam grandes densidades. Então, pequenas dimensões e caiam de alturas que não são muito grandes. Então, por exemplo, o celular, quando eu soltei aqui para a mão, esse movimento aqui pode ser considerado um movimento de queda livre, porque não existe massa de ar suficiente aqui para oferecer resistência a esse corpo em queda, né, nessa situação que a gente está analisando, tá? Se um objeto é de outro que é abandonado no interior, que está descendo com velocidade VO, você deve considerar como se esse objeto tivesse sido lançado verticalmente para baixo. Então, por exemplo, o helicóptero está descendo com velocidade de 50 km por hora. Você soltou a pedra do helicóptero, essa pedra ela já vai sair com 50 km por hora. Então, não é um movimento de queda, é um lançamento vertical para baixo. Tá certo? Aquilo que eu falei para vocês. Beleza? Outra. Os corpos abandonados. Ô, professor, uma dúvida aqui. Pode falar, Luiz. Se tiver pulando de paraquedas aí, se tiver pulando de paraquedas, Se você estiver pulando de paraquedas, paraquedas, antes de soltar o paraquedas, se veja tiver bem. alguma coisa, Quando você está tiver pulando de alguma coisa paraquedas, segurando de você vai pular soltar, de um avião. ela subir e depois cair. Espera aí, não consegui entender, Pessoal, Luiz. você Desculpa. tá voando com paraquedas. Sim. Ah, beleza. Desculpa. Tudo bem. Tá pulando de paraquedas. Aí tá segurando alguma coisa, solta, aí ela sobe e depois cai. Essa coisa seria movimento de queda livre ou lançamento Se vertical? você soltou do paraquedas, é um lançamento vertical. Porque quando você soltar, ela tá caindo com a velocidade que você estava caindo. Entendeu? Sim. Conseguiu entender, Luiz? Obrigado. Mesmo que você abrir um paraquedas, quando você abre o paraquedas, você não para de cair. Você reduz a velocidade que você está caindo. Mas aí ela vai cair com a velocidade que você estava caindo no momento que você soltou ela. Agora, se você pular de paraquedas junto com ela, então soltou a caixa no mesmo momento que você pulou de paraquedas, aí é diferente. Aí ela vai estar no movimento de queda livre. Porque o avião ele está voando na horizontal, entendeu? Por isso que aqui no exemplo é um helicóptero. Se o helicóptero estiver subindo ou descendo, aí isso altera. Mas se estiver indo para frente como um avião e soltou o objeto, é um movimento de queda. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Certo. O que acontece? Então Deu essas para entender. características vocês precisam saber.
Aqui tem um quadro com acelerações de gravidade, só como exemplo para vocês, mas vocês observaram que a gente trabalha com as questões envolvendo situações cotidianas aqui na Terra. Então, a gravidade que você vai saber de cor, que você vai utilizar, é a gravidade da Terra, que o valor é 9,8, mas a gente vai considerar 10 para efeitos didáticos, tá? Aqui tem um exemplo aqui, a aceleração da Lua, 1,6, cerca de 6 vezes menor do que a aceleração da Terra, e outros planetas. Se ele passar uma questão envolvendo qualquer situação de queda em outro planeta, ele tem que passar o valor da gravidade. O único que você tem que saber é o da Terra, que é o valor de 10 metros por segundo ao quadrado aproximado, tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Aquilo que eu falei para vocês. Então, se o corpo cai em queda livre com velocidade inicial zero, nós temos uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso vai definir o quê? Isso vai definir que a maçã caiu aqui da macieira, no instante zero. Ela estava parada, amadureceu e caiu do pé. Então, ela foi num movimento de queda livre, tá? O que vai acontecer? 1 segundo depois, ela vai estar com velocidade de 10 metros por segundo. E, consequentemente, ela vai ter percorrido uma distância de 10 metros, uma distância equivalente a D, tá? Nesse caso do exemplo que eu estou dando, 10 metros. Beleza. Aí, passou mais 1 segundo, 2 segundos de queda. 2 segundos de queda, a maçã vai estar com velocidade de 20 metros por segundo. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que de 1 a 2 segundos, ela vai percorrer uma distância agora de 20 metros. Então, no primeiro segundo, ela estava com velocidade de 10 metros por segundo. Ela percorreu uma distância de 20 metros. De 10 metros, tá? De 1 a 2 segundos, ela percorreu uma distância agora de 20 metros, porque ela está com uma velocidade maior de 20 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a distância, ela equivale a 3D. Por quê? Porque se ela estava com 10 metros e percorreu mais 20, ela percorreu uma distância de 30 metros. Entendeu? Da origem. Então, é só tomar cuidado com isso, porque ela vai aumentando proporcional ao aumento de velocidade. Então, a velocidade aumenta na mesma proporção, mas a distância não. A distância vai sendo cada vez maior. Por quê? Porque o corpo está acelerando. A gente já viu isso no movimento acelerado. Beleza? Então, o corpo começa a cair, ele percorre no primeiro segundo uma distância, no segundo segundo ela já percorre uma distância maior. E assim sucessivamente. Quanto mais tempo ele cai, maior vai ser a distância que ele vai percorrer. Beleza? Tranquilo aí? Bom, eu vou... Nosso tempo está quase acabando, mas eu vou passar uns exemplos aqui. Depois a gente continua com os exemplos de queda, para a gente revisar o movimento de lançamento, tá bom? Para não embolar aí, não misturar para vocês. Então vamos ver aqui alguns exemplos e no próximo horário a gente continua com esses exemplos de queda livre, tá? E depois a gente entra na parte de lançamento. Então veja bem, nós temos a primeiro exemplo aqui, 2 corpos de pesos diferentes são abandonados no mesmo instante de uma mesma altura. Desconsiderando-se a resistência do ar, ou seja, uma queda livre, é correto afirmar que, letra A, os 2 corpos terão a mesma velocidade em cada instante? Sim. Mas com acelerações diferentes? Não, impossível. Se ele tem acelerações diferentes, as velocidades serão diferentes. Tá? Então, no caso aqui, nós temos a mesma aceleração da gravidade e é justamente por isso que eles terão a mesma velocidade. Os corpos cairão com a mesma aceleração e suas velocidades serão iguais a cada instante, né? Entre si serão
iguais a cada instante. Verdade. Os corpos terão a mesma velocidade e caem sob a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? C. O corpo de menor volume chegará primeiro ao solo. Eu disse para vocês que o peso, a massa e o volume não vai influenciar no tempo de queda. O que influencia é a aerodinâmica. E, nesse caso aqui, nós estamos falando de queda livre. Então, mesmo que a gente analisasse essas características, o que vai acontecer? Na queda livre, os corpos chegam juntos ao solo, tá bom? Não tem problema de forma, de peso, de massa, de volume. Eles sempre chegarão juntos ao solo, ok? Então, já justificou aí a letra C e a letra D. Segunda questão, o Beach Park, localizado em Fortaleza, é o maior parque aquático da América Latina, situado na beira-mar. Uma das suas principais atrações é um toboágua chamado Insano. Descendo desse toboágua, uma pessoa atinge na parte mais baixa uma velocidade de 28 metros por segundo. Dá mais de 90 km por hora isso aí. Considerando a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando os atritos, qual a altura do toboágua em metros? Então, veja bem, coloquei essa questão para vocês, que é a questão da Cesgran Hill, justamente para chamar a atenção da questão da gravidade. Observe que nessa questão ele mandou considerar a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que você não pode colocar 10 para facilitar o cálculo. Porque se você colocar o valor aproximado de 10, você vai achar um valor errado e com certeza vai ter alternativa. Lá eu tirei as alternativas, mas com certeza tinha alternativa com 10 para induzir você ao erro. Então, se ele mandou considerar 9,8, tem que usar 9,8, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai calcular através da equação de Torricelli. Você pega V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2GH, tá? A velocidade final, que a pessoa chega lá embaixo, 28 metros por segundo, você vai levar ao quadrado. VO, você já pode cortar e bota a fórmula simplificada do jeito que eu mostrei para vocês, tá? V ao quadrado é igual a 2GH, tá certo? E você vai calcular usando 9,8 que ele passou. 2 vezes 9,8 vezes H. Então, você tem 28 ao quadrado, 784, que é igual, 0 ao quadrado desaparece, a gente nem precisa botar na fórmula. 2 vezes 9,8, que dá 19,6 vezes H. H vai ser 784 dividido por 19,6, que nos dá uma altura correspondente a 40 metros. Então, esse toboágua tem 40 metros de altura, tá certo? Então, essa seria a resposta correta. Se você botar 10, isso daqui já vai dar 20, 784 dividido por 20 já vai dar um valor menor do que 40 metros, tá? 38, 37, alguma coisa, não sei. Mas vai ser um valor menor do que 40. E esse valor menor do que 40, ele vai, com certeza, estar lá nas alternativas para induzir vocês ao erro. Beleza? Então, usem o valor que ele passou na questão. Tá certo? Tranquilo, meu povo? Nosso tempo vai acabar, nossa aula vai ser interrompida. Vou mandar o link para vocês, a gente retorna 8h20 com a outra parte dessa revisão. Tá ok? Beleza, galera? Vou mandar o link para vocês, 8h20 a gente retorna, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado, até daqui a pouco. Tchau, tchau.